E o Vasco, hein, gente? O torcedor do Vasco deve estar animado, né, Piperno? Porque, ó, 2 viradas muito parecidas contra o Atlético Paranaense em São Januário, as 2 com confusão. Ou seja, o clima vai ser hostil na Arena da Baixada também, hein, Piperno? Mas os jogos foram muito acirrados, muito pegados e tal. E eu acho que o técnico do Vasco mexeu muito bem hoje, né? De novo. O Vasco perdia de 1-0. No primeiro tempo o jogo foi muito ruim. O gol do Atlético nasceu de uma jogada bonita. O Canóbio cruza, enfim, o atacante lá escora de cabeça e o Christian faz um belo gol, chutando forte. Tal. No segundo tempo o Vasco voltou também sem inspiração, arrastado o Payet muito mal no jogo. Só que a partir das alterações o Vasco cresceu muito, virou e mereceu amplamente a vitória. Agora, é claro, ganhou 2-1, vai ter que defender essa vantagem lá em Curitiba, não é lá uma vantagem, né, ampla, né? Ponto do Vasco chegar tranquilo, não vai ser assim. Agora, tem uma coisa que a gente tem que destacar. 1 mês e meio, 2 meses atrás, depois daquela fase que o Vasco tomou 6 do Corinthians e tal, se pegava a classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco estava lá juntinho com o Corinthians, os 2 do Z4. Hoje, o Vasco já é o 8º colocado. 8º lugar, já dá para sonhar com pré-Libertadores em 2025. Não, eu já me arrisco a dizer. Eu já me arrisco a dizer que o Vasco já é um time forte, pô. O time do Vasco. O time do Atlético Paranaense é um dos times mais certinhos aí do futebol brasileiro. Né? O time que bateu 2 vezes em menos de 3 dias. Então, sim. Em 3 dias bateu 2 vezes. Bateu 2 vezes de virada e bateu 2 vezes com futebol convincente, pô. Criando chances. Primeiro tempo, não. Depois que deu um bico lá na 777, o Vasco melhorou. Tem esse detalhe aí, né? Não, e é legal a gente ver, porque eu costumava dizer, gente, o Vasco é um gigante. A torcida do Vasco é uma das torcidas que mais me impressionam no Brasil. É a torcida que tá lutando para não cair, bate recorde de sócio-torcedor. É a torcida que sempre tira onda mesmo, que ajudou a construir seu próprio estádio. É uma torcida que não abandona o Vasco. E que é nacional. O Vasco é uma das poucas torcidas que a gente fala no Brasil que é nacional. Não é só do Rio de Janeiro, não. E é legal, porra, ver o Vasco crescendo de novo, velho Vamp. É legal a gente ver São Januário, que eles chamam de caldeirão, do jeito que tá. E aí a torcida empurrando, lotando o São Januário todo jogo. O que me preocupa só como é que tá o negócio da SAF, né? A parte de campo, o treinador veio, né? Teve a oportunidade, né? Era interino, né? Foi efetivado e vai ganhando seus jogos. O Vasco hoje no Brasileiro está em 8º, se eu não me engano, né? 8º. Se terminasse hoje, dependendo do que fosse a Libertadores, o Vasco estava na pré-Libertadores. Sim. O Vasco começa a temporada, só 2 clubes não jogam Sul-Americana, Bahia e Vasco. O Bahia e Vasco não pegam Sul-Americana. Né? E o Vasco aí dá suas arrancadas, ganha jogos importantes, vem fazendo. Né? Contratou até o Felipe Coutinho, ó, sem um Coutinho, hein? Tá machucado, né? Sim. Chegou e não jogou. Alex Santana, não, Alex Santana não, como é o que o Coutinho pediu pra trazer junto? Alex Teixeira. Teixeira, ainda tem o Souza, quer dizer, e os treinos são titulares. Quer dizer, o Vasco deu uma melhorada bastante. Só o Corinthians não melhorou? Hã? Só o Corinthians melhorou. Só o Corinthians. E tendo dinheiro, gastando, e o Corinthians não melhora. Quase 200 milhões de contratações, não melhorou nada. Não melhora nada, zero. E traz os jogadores esquisitíssimos. O jogador do Corinthians, ele vem com bula, pra você saber quem é. É mesmo, muito esquisito, pô. Eu acho estranho, né? Os jogadores, assim, os caras podem até dar certo. Pode ser aí que esse rapazinho espanhol aí que jogava no Chapuleta lá Mas no ninguém sabe, Flávio. Gol. Mas pelo amor de Deus. O Flávio tá falando do Corinthians, o Piperno, eu, você, Bruno. A gente aí, todo mundo acompanha futebol. Eu não sei quem é os caras que tá chegando. Nada. Charles da Dinamarca, o outro jogo. Repete a frase que você falou. Os jogadores o quê? Eles vêm pro Corinthians com bula. Um bula, lógico. Ninguém sabe quem é. Você sabe quem? O cara fala assim, pô, o Corinthians contratou o Charles. Que Charles, pô? A gente acompanha o jogo, jogava não sei o que na Dinamarca. Aí chega um espanhol, apareceu do nada lá treinando. Você vai olhar lá, a bula dele lá, é Chapuleta na 3ª divisão, não sei o quê. Pô, destaque do Chaves. Pegado rebaixado pra 2ª divisão. Ah, gente, pelo amor de Deus. Fora o Palácio, que ninguém fala, né? Contratado é Palácio equatoriano, né? Jogou 20 minutos na temporada, jogou por 20 minutos. E sem contar... Tem um venezuelano que puseram hoje. E sem contar que o Vasco, né,
ele tem o Verratti, que é o que eu falo, tem 35 anos, mas é um monstro. Hoje ele não fez os gols hoje. Mas o cara faz gol quase todo jogo. O cara é líder, você vê que ele participa muito do jogo. Você vê que ele chama a torcida. Cara, o Verratti, é difícil a gente dizer que ele pode ser um cara que vai virar ídolo, porque a gente não sabe se esse Vasco vai conquistar título. Mas, cara, é um baita personagem nesse time do Vasco, Pipe. Para esse momento de recuperação do Vasco, sim, porque agora... O ano passado já, Pipe. É lógico, desde o ano sim, passado. Exatamente, porque é nesse momento, vamos, que precisa de um jogador com esse perfil. Olha, uma vez eu... Você pega o Verratti, bota no ataque do Bahia, o Bahia ficava perfeito. Ó, vou falar com vocês. Se o Atlético Mineiro pegou o Daverson, que estava lá encostado no Cuiabá, aliás, o Cuiabá tá caindo porque teve essa confusão com o Daverson. O ano passado, o Daverson salvou o Cuiabá. Foi o Daverson, ele sozinho. Fazia gol toda hora que decidia... Que dava 3 pontos. Dava 3 pontos. Se o Corinthians traz o Daverson, em vez desses caras com bula, a possibilidade de conseguir alguma coisa era muito maior. Porque o Daverson, pelo menos, sabe fazer gol. O Daverson, pelo menos, sabe bater na bola, sabe se colocar na área, sabe fazer gol. A gente ia comentar um atleta que a gente conhece. E um monte tá vindo aí, a gente nunca viu, e aí trabalha com bola, pô. O Daverson sabe, ele sabe bater na bola, ele sabe fazer gol. Ele é jogador de futebol. Então os caras aí que você olha e fala, caramba, você lembra que uma vez, teve uma época, esse negócio, quando resolveram criar um mito Maguila, os caras traziam uns caras esquisitos, eu trabalhava lá na época, né? Pô, os caras traziam os caras pra lutar com o Maguila, uns coitados, né? Pra poder fazer volume pra levar o Maguila pra aquela infelicidade lá de lutar com os caras fortes, os caras arrebentaram com ele. Aí trouxeram uma vez um cara, aí o cara apanhou pra cacete do Maguila, depois descobriram que ele era jogador de basquete. Foi. Aí o Corinthians contratou ele pro time de basquete. Vai ver que eles estão trazendo jogador de outro esporte aí. De repente você descobre que um desses caras era jogador de vôlei, o outro de tênis, outro... Porque não é possível. Os caras que você nunca ouviu falar, gente. Pô, quando o Bruno fala, eu não sei quem é, eu falo, nossa senhora. Eu sei que você tem paixão pelo Corinthians, mas vamos voltar pro Vasco? Sim, senhor. Vamos voltar pro Vasco, porque a pergunta que eu faço pra vocês já pararam pra perceber que depois de muito tempo a gente pode pensar em ter uma final Vasco e Flamengo num campeonato nacional? A última foi numa Copa do Brasil, que foi aquela do Valdir Papel, 2006, não foi? Foi. Do Valdir Papel, Renato Gaúcho, o Valdir Papel saindo do jogo, o Renato Gaúcho empurrando o Valdir Papel. Cara, e me desculpa, eu não acho muito fora da realidade a gente pensar isso, não. Porque pelo que o Vasco tá jogando no momento, se o Vasco passa do Atlético Paranaense, ele pega São Paulo ou Galo. Não é impossível o Vasco passar. Não acho que ele seria favorito. E do outro lado, a gente tem o Flamengo agora bem favorito contra o Bahia. Se o Flamengo passa, ele pega Corinthians ou Juventude, não é isso? A minha final da Copa do Brasil é Atlético Mineiro e Flamengo. Que vai ser também uma rivalidade surreal se acontecer. Mas e o Vasco? O Vasco tem chance, pelo que vocês estão vendo jogando, de chegar a uma final? É time grande. Eu já falei a minha final porque o Vasco não vai, né? Não. Eu sei. Mas eu tô falando se ele tem chance. Eu não tô falando se é o que você acha ou não. É óbvio que você não acabou aqui no começo do programa, mas você não falou lá no evento, não sei o quê, já que eu tô falando. Tudo que eu falo é verdade. O Vasco não tem chance de chegar na final? A minha final, Atlético Mineiro e Flamengo. Tá bom. Eu não te perguntei qual é a final. Eu perguntei se o Vasco tem chance. Pra mim tem. Pra mim tem chance. Eu não acho que o Atlético tá jogando um futebol maravilhoso. Não acho. Eu acho assim... O São Paulo tá jogando melhor que o Vasco, mas tá no momento que não é o favorito contra o Atlético. Cruzando com o Atlético. Eu acho que assim, aliás, Copa, normalmente o ganhador é um time que embala, que vem no embalo. E não dá pra negar que o Vasco tá embalado. Ele tá, né? Duas viradas contra o Atlético. Exatamente. Que não é qualquer time. Então, eu acho que não é impossível, não, você imaginar o Vasco chegando na final, pelo menos. Eu não acho impossível, não. Não acho mesmo. Eu também não acho, não. O garotão aqui já falou. Se eu falei que é Atlético Mineiro, não vai. Então tá bom. Que tudo que eu falo é verdade, então beleza, Atlético Mineiro e então tá bom. Flamengo. Então o Vasco não tem chance pra ele. Pra mim tem. Fábio Piperno. São duas coisas. Eu vou concordar com o Vamp em relação à final, mas acho que o Vasco tem chance. É lógico, é isso. Se o Atlético pegar o Vasco, eu acho que é favorito numa proporção de 60-40. É isso. Eu não acho que é impossível. Claro que o Atlético Mineiro ou o São Paulo, eu acho que ainda seriam favoritos, porque o Vasco tá se organizando agora. Mas eu não acho nada impossível. Nossa, depois do a gente nem sabe se o Vasco vai passar do Atlético Paranaense. Esse jogo na Arena da Baixada vai ser um inferno. Foram duas confusões grandes em São Januário. Que bode a sopra do caralho, né?
Não, mas já tem que prestar atenção. Pô, se você não crava o Vasco vai lá e vai ganhar do Atlético, porque você não crava assim. Como assim? Mas eu não tenho como cravar. Como é que eu vou cravar? Ué, você quer apostar? O quê? Eu sou Vasco, você é Atlético Paranaense. Você paga, irmão. Fica dando a mão. Qual é a próxima que Eu sou você Atlético quer? Paranaense. E eu sou Vasco. É. Quem passa? Tá bom. Mas aí... Sim. E eu tô dando a vantagem pra ele. Mas aí tem que... Não tá não, você sabe muito bem que na Arena da Baixada vai ser pique. esse Mas jogo. aí tem... Aí, é. Cem. E aí tem que apresentar recibo aqui, né? Ele não aposta mais do que 100 nada, não. Os caras só falam, pô. Mas eu concordo. Traz O recibo. Vampeta faz o telespectador de palhaço. Ele fala que é você. Quem perder, então como é que ficou? Você é Vasco, ele é Atlético? Eu sou Vasco, ele é Furacão. Sem cor. Sem. Então tá, volta da Copa do Brasil. Pior que eu Quem tô- perder tem que apresentar E eu tô o dando Pix, vantagem pô. pra ele, viu? Por quê? Por quê? O Vasco já joga por 2 resultados, pô. Não. Mas lá na Arena você sabe Pode muito perder bem. uma derrota de 1-0 pra ir pros pênaltis. Ué. Um empate da Vasco. Qual a vantagem que eu ainda tô dando pra ele? Decisão por pênalti vale. Quem vai classificar, Quem né? classifica? Quem classifica? É. Então, aí no dia seguinte tem que vir aqui seriamente apresentar o Pix. Ó, mandei pro. Como sempre foi. Ou mandei para o. Como sempre foi. Para o pilhado. Tem que Como ser sempre assim. foi. Senão é palhaçada, pô. Senão vocês não E aí a apostam gente mais. pega também Flamengo e Bahia. Eu sou Flamengo, você é Bahia. É, agora. Você não pegou lá na Fonte Nova? Não. Aí agora, né?